Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Vamos tirar esta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes pronto e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa Liga da Conferência às quartas de final, temos a equipe do Raio Vallecano contra a equipe do AEK. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Arábia Saudita Liga Profissional Saudita 28ª rodada, temos a equipe do Al-Ittihad contra a equipe do Al-Riyadh. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Egito, a Premier League, o grupo de rebaixamento da terceira rodada, temos a equipe do Petrost contra a equipe do Zed. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate da aposta. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar seco. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa Liga Europa às quartas de final, temos a equipe do Bologna contra a equipe do Aston Villa. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Europa Liga Europa às quartas de final, temos a equipe do Freiburg contra a equipe do Celta de Vigo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa Liga Europa às quartas de final, temos a equipe do Porto contra a equipe do Nottingham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate da aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa Liga da Conferência às quartas de final, temos a equipe do Crystal Palace contra a equipe da Fiorentina. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa Liga da Conferência às quartas de final, temos a equipe do Mainz contra a equipe do Estrasburgo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa Liga da Conferência às quartas de final, temos a equipe do Shakhtar contra a equipe do Alkmaar. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a primeira rodada, temos a equipe do Rosário Central contra a equipe do Independente Del Valle. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a primeira rodada, temos a equipe da Universidade Central contra a equipe do Libertad. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a primeira rodada, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Caracas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Nordeste, a terceira rodada, temos a equipe do Asa contra a equipe do CRB. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols
meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Nordeste, a terceira rodada, temos a equipe do Itabaiana contra a equipe do Confiança. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a primeira rodada, temos a equipe do Platense contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a primeira rodada, temos a equipe do Carabobo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a primeira rodada, temos a equipe do Santa Fé contra a equipe do Peñarol. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.